Paz e graça, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para vocês, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, para dizer-vos que hoje falaremos de um tema bastante interessante. O tema de hoje vamos falar sobre o trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Bem, nós sabemos muito bem que o Espírito Santo tem um trabalho peculiar. O Espírito Santo tem um trabalho muitíssimo importante para a vida daquele que busca Deus em verdade e espírito. Bem, nós sabemos muito bem que quando a pessoa se converte ao Senhor, aceita a palavra de Deus e não fica por aí, é necessário com que ele receba a virtude do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente para conduzir o cristão até Cristo retornar. Por isso que nós vimos que quando Jesus Cristo estivera instruindo o seu discípulo, dizia para eles que não vos deixarei órfãos, mas sim enviarei o Consolador, que vos fará lembrar daquilo que vos tenho dito. Bem, praticamente, de acordo com o livro de João, capítulo número 16, versículo número 8 a 11, claramente nos diz que quando o Espírito vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, um dos trabalhos peculiares do Espírito Santo é de nos convencer do pecado. O único agente que tem a missão de convencer-nos do pecado é o Espírito Santo. Não tem mais outra pessoa que nos convence do pecado a não ser o Espírito Santo. Por isso que quando alguém possui o Espírito Santo, pecar lhe dá medo, ele não peca com muita facilidade. Às vezes quando falha contra Deus, automaticamente chora, porque a Bíblia fala claramente, nos diz que não entristeçai o Espírito Santo, no qual está selado no dia da redenção. Então, de certo ponto, o Espírito Santo nos ajuda a confessar os nossos pecados. Por isso que a Bíblia faz menção no livro de Romanos que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda para que tenhamos uma oração eficaz. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto diz que o Espírito nos convence do pecado. E o segundo diz assim, ele traz-nos a salvação. O Espírito Santo é que nos ajuda para que a nossa salvação seja segundo a vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo é que ajuda-nos a termos uma vida de qualidade. A salvação é uma obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando alguém aceita Cristo por intermédio da palavra e do Espírito Santo, então automaticamente essa pessoa é convencida de que então automaticamente a vida que estava levando está errada. Então o Espírito Santo dá em nós a salvação. E outro elemento fundamental é que o Espírito Santo vive em nós. Nós sabemos muito bem que antigamente o Espírito Santo era sempre sobre. E já no Novo Testamento o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo vive conosco. A Bíblia diz que nós somos a carta lida, a carta aberta, a carta lida, não a carta gravada pela pedra, mas sim é uma carta totalmente sofisticada. Por isso que o Espírito Santo está sempre em nós, vive em nós. E o Espírito também nos ensina. Por isso que na minha nota introdutória dizia que a Bíblia diz que Cristo enviará o Espírito, nos fará lembrar, nos ensinará toda a verdade. Toda a palavra, a verdade é Cristo Jesus. Então o Espírito Santo nos ensina a vivermos segundo a vontade de Deus. E também nós sabemos muito bem que quando a pessoa aceita Cristo, automaticamente ele tem que testemunhar. Ele vai testemunhando aquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, aquilo que Cristo removeu, retirou-lhe do pecado e automaticamente está seguindo Cristo. Então o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar, para evangelizarmos, para transmitirmos o conhecimento de Deus para as pessoas que não têm conhecimento. Então essa é a obra do Espírito Santo. E outro elemento fundamental, o Espírito Santo traz-nos os frutos. Bem, nós sabemos muito bem que toda pessoa convertida é necessário com que ele tenha frutos de arrependimento. Então, o Espírito Santo é que tem essa missão de nos colocar frutos, de nada frutos para que possamos andar segundo a vontade soberana de Deus. Então, o Espírito Santo tem esse trabalho na vida do cristão. E outro elemento fundamental é que o Espírito Santo nos dá vários dons. Nós sabemos muito bem que a Bíblia faz menção que alguns foram dados o dom de doutores, evangelista, profeta, mestre, enfim. Então o Espírito Santo nos dá o dom, nos ensina, nos instrui
para que tudo corra segundo a graça soberana de Deus que fez sua terra. Então, automaticamente fique ligado, que Deus possa nos ajudar sempre, possa nos conduzir, que Deus seja a nossa testemunha real. Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ative as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Reitero, que Deus abençoe, esteja contigo e envie para os teus irmãos, teus amigos, assim sucessivamente.